Olá, essa é a Rádio IFC Web, eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao Age Kiss. E no programa de hoje eu vou falar sobre um assunto que está muito em alta, que é sobre a depressão e também o suicídio, porque desde que a gente sabe ali no começo da quarentena, a gente sabe que os índices de pessoas com depressão e com ansiedade aumentaram, e também a gente sabe daquela pesquisa que vem sendo amplamente divulgada que o número de suicídios durante a quarentena aumentou em 30%. E também aproveitando aqui o mês de Setembro Amarelo, eu vou falar um pouquinho sobre o filme Koe no Katachi, que aborda o tema que é o bullying, que é a depressão, que é o suicídio. E também eu aproveitei para falar sobre esse filme porque ontem a gente liberou no nosso site uma resenha, uma análise do filme Koe no Katachi. E também porque nesse mês de setembro é pouco conhecido, tanto que até mesmo eu não conhecia. Eu vim a conhecer ontem, quando a gente foi fazer a divulgação de Koe no Katachi, que uma de nossas seguidoras nos lembrou no Instagram de que o setembro também é conhecido como Setembro Azul, que é o mês de conscientização à surdez. Então, o filme Koe no Katachi, ele consegue abordar muito bem esses dois assuntos, que é depressão, suicídio, que é do Setembro Amarelo, e também a surdez, que é do Setembro Azul. Então, eu aproveitei hoje para falar um pouquinho sobre esses dois assuntos no programa. E bom, então, primeiro vamos começar falando um pouquinho aqui numa visão geral, né? Todos nós sabemos que aqui no Brasil já é quase que meio que um tabu por ainda falar sobre suicídio. Depressão já nem tanto, as pessoas falam mais abertamente, mas o suicídio em si, as pessoas elas têm muito medo, muita vergonha de falar sobre suicídio. E bom, na Ásia não poderia ser diferente, não é mesmo? Na Ásia, eu creio eu que é 1000 vezes, 100 vezes pior do que aqui no Brasil. Porque lá tem toda uma pressão social que todos nós sabemos que existe, e também os números provam isso, né? Que lá na Ásia tem os maiores números e índices de suicídio de todo o mundo. E também a gente conhece, né? Que lá no Japão tem a Aokigahara, que é a floresta que é conhecida como Floresta do Suicídio, que acontecem diversos suicídios lá todos os anos. Deu até mesmo alguns anos atrás uma polêmica que um youtuber americano tinha gravado o corpo de um senhor que estava pendurado lá, que ele tinha cometido suicídio. E ele postou isso no canal do YouTube dele, e só depois de fazer muito barulho, de entrar muito em contato com o YouTube, que daí sim o YouTube retirou aquilo do ar. Então tem várias coisas assim que dá de falar, principalmente da Ásia. Existem muitos outros assuntos, mas eu não vou abordar aqui hoje, né? Vou tentar focar mais só no bullying e também no filme em si. Então, para começar a falar sobre o filme, eu vou ler aqui a sinopse oficial do filme. E a sinopse é assim: a história de Koe no Katachi gira em torno de Shoko Nishimiya, uma estudante do primário que sofre de surdez. Ela é transferida para uma nova escola, mas acaba sendo intimidada por seus colegas. Shoya Ishida, um dos valentões responsáveis, acaba forçando-a a mudar de escola. Como resultado dos atos contra Shoko, as autoridades escolares tomam medidas sobre o assunto. Shoya é condenado ao ostracismo como punição, sem amigos para falar e não ter planos para o futuro. Anos depois, Ishida tenta reparar seus erros para redimir-se com Nishimiya.
Então, quando você vê isso daí, você pensa... Eu, por exemplo, pensei diversas vezes antes de assistir o filme, porque eu fiquei pensando assim, nossa, ver um filme sobre bullying, eu não sabia exatamente do que abordava a história. Tanto é que é um filme que eu gosto muito de falar e conversar sobre. E, bom, quando você assiste esse filme, você vê que é uma coisa completamente inesperada. Primeiro porque ele não é um filme que vai ver do ponto de vista da vítima. Ele não vai ser no ponto de vista de Shoko Nishimiya. No começo, claro, você consegue ver ele e ela como protagonistas, porém, você consegue perceber depois que o verdadeiro protagonista de toda a história é o Shoya Ishida. E como você consegue ver isso? Você consegue ver isso principalmente quando acontece todas essas acusações de bullying, por causa de toda a negligência que as pessoas lá têm com casos de bullying naquela escola. Os professores não faziam nada, os outros colegas de sala, todos eles falavam e faziam coisas ruins para Nishimiya. Porém, apenas um deles é culpado, e é o Shoya. E bom, daí nesse momento em diante a gente vê que o bullying afeta a todos, não apenas a vítima, mas causa uma situação para todos, uma situação horrível, muito ruim, e também causa graves problemas pro agressor, principalmente se não for feito nada para corrigir. E no filme não é feito nada para corrigir. Eles apenas o culpam e o ignoram, eles o excluem de toda a sala. Eles não fazem nada que ajude ele a melhorar. Nenhuma das pessoas muda seu comportamento, elas agem como se apenas fosse o Shoya que agredisse verbalmente e fisicamente a Shoko. Então acaba gerando diversas situações. E daí você consegue ver que também o Shoya, ele cresce sozinho e completamente sem amigos e, assim como a sinopse fala, sem planos para o futuro. O único plano que ele tem para o futuro é se encontrar novamente com o Shoko e conversar com ela e pedir perdão e tentar ser amigo dela. E após anos de tentar correr atrás dela para pedir perdão, ele finalmente consegue encontrá-la. E bom, já que ela era surda e obviamente ela não consegue escutar, ele aprende a língua de sinais japonesa e pede para ser amigo dela pela língua de sinais. Obviamente, a Nishimiya, ela suspeita muito dele, tipo, meu Deus, por que ele tá fazendo isso? É uma coisa que eu acho que todos pensariam, né? Tipo, meu Deus, ele me xingou, ele me bateu, ele fez eu desenvolver problemas sérios e agora ele quer ser meu amigo? Como assim? E daí, no decorrer do filme, você consegue ver que o Shoya, ele está demonstrando como que ele mudou. Você consegue ver completamente na personalidade dele como ele mudou e como ele sofrer na pele dele afetou ele. Você vê que ele era excluído, sem amigos, porém você vê que ele agora finalmente entende porque a Nishimiya ficou tão mal. E agora a gente vê também nessa parte do filme quando eles voltam a ser quando finalmente a Nishimiya, na verdade, confia no Shoya e se torna amigo dela, quando eles realmente viram amigos e daí eles falam que gostam um do outro e tudo mais, você daí consegue perceber
qual que são os resultados do bullying, o que o bullying pode causar. Porque ali no momento você via um apanhado geral do que uma pessoa que sofre bullying pode acontecer. Ela se exclui, ela fica sozinha, fica mais na dela, ela muitas vezes pode desenvolver ansiedade ou depressão. E daí nessa parte do filme a gente pode ver mesmo qual que é a gravidade da situação. Quando a Nishimiya tenta se suicidar se jogando de um prédio. E é nesse momento que a Nishimiya realmente consegue perceber que o Shoya Ishida mudou. Por quê? Quando ela se joga, ele faz de tudo para que ela não se jogasse. E também quando ele vê que ela realmente não pulou, mas que ela se desequilibrou e caiu, ele puxa ela e realmente ela percebe que ele realmente gosta dela e não pensa mais aquilo dela. Ele não é mais uma má pessoa. Bom, não posso falar muito mais do filme, porque senão já vai acabar sendo grandes spoilers do filme. E eu realmente quero que as pessoas que estão escutando esse programa, mas nunca viram o filme, assistam, porque é um filme muito bom. E ele tem até mesmo um mangá, que o filme, na verdade, foi baseado nesse mangá, que é da mangaka Yoshitoki Oima. Desculpe, eu não sou muito boa com nomes japoneses. E ele é até hoje um filme muito lembrado quando se trata de bullying e também de suicídio e depressão. É um filme como eu falei já, eu acho, ele é um filme de 2016 e até hoje, se você entrar em alguma plataforma que faz votação de filme para ranquear o filme e tudo mais, você consegue ver que o filme ele tem uma boa nota. No IMDb ele tem 8,2% de 8,2 de 10, então ele é um filme muito bom. E no Rotten Tomatoes, que também é um outro site muito utilizado para votação de filmes, para ver se o filme tem uma boa colocação ou não, ele tem 92% de aprovação. Então, para um filme se manter assim por tanto tempo, ele é um filme muito bom e ele até mesmo se tornou quase que uma referência para as pessoas. E eu acho que é com isso que eu quero terminar o programa de hoje. Falando que o bullying, ele impacta não só na vida da pessoa que sofreu bullying, mas na vida de todos ao redor, inclusive, principalmente na do agressor também. E é isso. Crianças, assistem Koe no Katachi. Se vocês nunca assistiram, assistam. Se vocês já assistiram, assistam novamente. Leiam a nossa resenha. Leiam a resenha que eu publiquei no site e fiquem ligados para a nossa programação especial do Setembro Amarelo.